Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Rebobinando tudo, gente. Por quê? Vamos falar pra vocês. A gente tava aqui gravando até que... Bum! Blackout. Tudo se apagou. Tudo se apagou. Acabou a energia aqui do pod. Mas isso foi muito bem-vindo, tá? Foi mais que bem-vindo, porque a gente, do nada, com a nossa convidada aqui, a gente decidiu mudar o rumo do nosso tema, do que a gente tava falando. Episódio. A gente decidiu mudar tudo. E vocês vão entender o porquê já. Mas primeiro, antes disso... Já prepara o seu lencinho. O meu lencinho tá até usado, não, tá? O nosso tá usado, o meu tá dobrado, já tá velho, capenga. Tá? Porque hoje você vai precisar. Mas antes, vou fazer aquela blogueiragem rápida que vocês já sabem, tá? Confere se você está inscrita no nosso canal. E deixa eu falar aqui com você agora. Esse episódio e todos os outros, mas esse em especial, quanto mais mulheres a gente conseguir atingir com essa história, com essa mensagem, com esse alerta especial, né? Que a gente tá fazendo de prevenção do câncer. Então, é muito importante que você compartilhe para que outras mulheres sejam tocadas, sejam despertadas, às vezes, a tempo. Então, não esquece de tanto se inscrever quanto compartilhar também para que chegue mais longe. Exatamente. Estamos num mês muito importante, né? Outubro Rosa. Então, vamos espalhar essa mensagem, garotas. Estamos lá no Instagram, pod.elamotiva. Então, além de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, acompanhe a gente lá no Insta, porque nós levamos cortes do nosso episódio na íntegra pra lá, pra ficar mais dinâmico e trazer você pra cá sempre. E pra fechar, não se esquece... Se você quiser estar aqui, se você tem eu tenho certeza que você tem uma história linda. Todas nós temos uma história pra motivar alguém. Não existe, né? Uma pessoa que não tenha uma história e algo pra compartilhar e que vai ajudar a outra pessoa. Então, se você tocou o seu coração aí de estar aqui com a gente ou de colocar inscrever alguma outra pessoa, porque já tivemos casos assim, tá? De maridos que inscreveram as esposas. O link tá na nossa bio do Instagram, então você pode contar a sua história lá, a gente vai entrar em contato com vocês. E se você também quiser ser um patrocinador do Ela Motiva, assim como a Gráfica Abreu, que patrocina as nossas canecas e os presentes também para as nossas convidadas, é só você também ir no nosso link e patrocinar. Falar com a gente. Essas garotas. Agora vamos falar sobre a nossa convidada. Ufa! Deus derrubou a nossa tenda. Muito e bom. Começamos tudo de novo. Sobre isso. Gente, a gente tá aqui, ó, com uma força de mulher na nossa frente. Ela é influenciadora digital há 14 anos. Da época lá do blog, minhas queridas, tá? Vocês já eram vivas nessa época? Já tinham nascido? Eu amava um blogzinho. Com isso, ela vem com assim, isso aqui... Como diz ela mesma, é só um disfarce de tudo que ela é, de tudo que ela representa, de toda a história dela, que ela vai compartilhar aqui com a gente, com vocês. Com vocês, Adriana Félix. Seja bem-vinda de novo. Finge que nada aconteceu. Vamos fingir aqui, fazer egípcias. Sabe, que nada aconteceu, que a gente já não usou o nosso lencinho. Gente, eu ainda perguntei, eu tô borrada? Gente, minha maquiagem tá borrada, porque já aconteceu aqui muitas coisas, né? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito de Deus, assim. Eu já saio de casa falando que, Senhor, usa-me como seu instrumento. Eu consagro tudo ao Senhor, porque é o Senhor que vai estar ali na direção e tudo. E aí ele direcionou aqui para outro rumo. E foi. Né, esse podcast, e assim, tem todo um propósito, eu sou muito grata. Quero agradecer vocês pelo convite, pela essa oportunidade, né, eu creio que vai ficar marcado no nosso coração esse dia, né, tenho certeza que pra gente ver o poder de Deus que Ele tem sobre nossas vidas. E assim, tá no podcast da minha cidade, né, aqui em Jundiaí, eu já participei de tantos podcasts, gente, mas assim, é uma honra, porque aqui é a minha raiz, é onde tudo aconteceu, né, mulheres maravilhosas que têm esse projeto com propósito, né, então assim, eu quero prestigiar, é uma honra estar aqui, eu quero agradecer demais, obrigada, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e esse projeto, né? Amém. Muito obrigada. Quer saber? Esquece roteiro, vou virar meu celular de cabeça pra baixo. Se tem uma coisa que a gente não precisa aqui nesse podcast hoje é roteiro. É roteiro, tá? Eu falo que eu amo a agenda de Deus.
A agenda dele, assim, é surpreendente, assim, ele me surpreende. Gente, é demais. Então, vamos aí seguir a agenda dele, o roteiro dele. Exatamente. Se a gente tinha compromisso daqui a pouco, não temos mais. Temos aqui com ele agora, exatamente, né? Exatamente. Dri, mas antes da gente começar e falar realmente o que ele nos convidou a falar, que vocês já vão entender, eu acho importante contextualizar um pouquinho sobre você. Sim. Sobre o blog Se Arruma Menina, que inclusive é o tema especial de Outubro Rosa, Se Arruma Menina. Conta pra gente. Vamos lá. Bem, eu sou a Adriana Félix, né? Tenho o blog Se Arruma Menina aí nas redes sociais, para quem quiser seguir. E há 14 anos que eu falo sobre beleza, maquiagem, autoestima. Eu sempre amei fazer isso. Então, quando eu fui fazer esse blog há 14 anos atrás, eu lembro, foi mês de junho de 2011. E eu tinha, assim, isso muito forte no meu coração, porque eu sempre gostei de me arrumar. E sempre gostei de ver as pessoas arrumadas. Então, eu falava assim... Se arruma, menina, passa um negócio na cara, um blushzinho. Um negocinho aqui, ó, pra dar uma saúde. Né? Eu sempre ficava assim, pensando, poxa, por que não se arruma, né? A gente tem tantas coisas aí pra fazer, disponíveis pra mulher. E aí, na época que eu criei o blog, eu estava trabalhando no escritório de advocacia. Mas eu não estava feliz. E assim, eu sempre, tive o sonho de cursar a faculdade de Direito, mas o que ali pulsava dentro de mim era isso. Eu tinha algo que eu não sabia, que caminho que ia ser. Meu professor falava, Adriana, vai abrir um salão de cabeleireiro. O que você está fazendo aqui na faculdade de Direito? Mas aí começou esse negócio de me arrumar quando eu ia trabalhar. Então, eu ia pro fórum, toda combinando o terninho com a maquiagem, sempre muito impecável. E naquela época, a maquiagem era vista como futilidade, né? Então, eu me arrumava muito e as pessoas achavam que eu era fútil. Então, assim, eu nunca liguei. Eu sempre, de manhã, 8 horas da manhã, maquiadíssima, com o olho marcado. Pronta pra enfrentar. Cílios postiços. Não, eu tinha cílios naquela época. Que, assim, hoje eu tô com extensão, mas eu tinha os cílios, assim, que bombavam. E aí, todo mundo perguntava, que máscara é essa? E aí, eu dava as dicas no meu blog. Então, eu sempre gostei disso, de me arrumar. E eu me arrumava muito pra mim. Só que aí eu comecei a inspirar essas pessoas, porque naquela época não se falava tanto sobre o se arrumar, fazer maquiagem e tal. E aí, quando eu comecei, as meninas, Camila Coelho, maravilhosa, que me segue. Nossa! Gente, a Adriana me segue. Ela é muito famosa, babadeira. Tá? Ela já gravou o Pod Delas. Ela já gravou com Gabriela, já foi pra evento com Gabriela Pugliese, já gravou um especial de Outubro Rosa com a Nina Secrets. Foi já fez muita coisa, agora, E a gente fala isso que é pra gente não desistir dos nossos sonhos. Amém. Não é? A gente tem que colocar isso como um foco de vida e que Deus, ele vai agir na hora certa, mas o nosso pensamento é muito pequeno perto do dele, né? Então, ali, eu seguia esses vídeos, esses conteúdos pra me inspirar. E eu falei, eu vou fazer um site pra mim. Na época, era www.searrumamenina.com.br. Eu escrevia, não, era Blogspot na época, né? Era .com.br. De tão amador que era. Era uma foto aqui, outra ali, uma menininha que era o símbolo e 4 ou 5 pessoas me seguindo. Minha mãe, minha irmã, minha amiga, minha prima. Tipo, pronto, acabou. E ali eu comecei a postar esse conteúdo. Só que meu pai falava, Adriana, você fez 5 anos de faculdade de Direito, querida. Que hora que você vai exercer? Como que é que você vai fazer? Eu falei, pai, deixa eu fazer o blog, me dá um tempo. Ele, quanto tempo? 1 ano. E eu morava com meus pais na época. Eu falei assim, deixa eu fazer isso que eu gosto, tal. 1 ano, nada aconteceu. Aí, passado esse 1 ano, meu pai falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, calma, pai, vai dar certo. Vai dar super certo, tal. Aí, fui convidada para fazer um programa de TV e dando dicas de maquiagem. E aí, eu fiz, esse programa foi ao ar. E quando o programa foi ao ar, o meu site saiu do ar. De tanta gente que acessou. E eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, teve uma explosão de tráfego aqui, muita gente acessando, e caiu. O que você fez? Eu falei, eu dei uma entrevista, tal. Ele, então é isso. Então, eu vi que começaram a aparecer pessoas que estavam acompanhando meu conteúdo e de olho no que eu postava. Então, eu falei, calma, eu tenho que fazer isso de uma maneira mais profissional. E foi aí que eu fui lá, paguei uma pessoa e fiz .com.br. E aí, eu comecei a melhorar as fotos, chamei um fotógrafo. Os conteúdos eu postava mais
semanalmente. Então, eu comecei a ver isso como um trabalho, realmente. E aí, passaram-se o tempo. Demorou bastante para eu fazer a primeira parceria. E fiz uma parceria com uma marca de sapato que eu sempre gostei, uma marca nacional. E aí, fiquei quase 3 anos com essa marca. Então, dali foram outras pessoas vendo, fui seguindo e foi crescendo. E aí eu comecei a trabalhar com marcas que eu não imaginava, né? Grandes marcas nacionais, internacionais. E estando ali naquele meio que eu sempre gostei. Eu falei, cara, tá acontecendo. Olha, era o que eu sonhava, eu tô conseguindo falar isso pras pessoas, tal. Mas era um outro propósito, né? O falar ali do se arrumar. Arruma seu cabelo, põe esse look. Era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Mas eu sempre amei fazer isso, né? Então, todo mundo que me acompanha sabe que desde 2011 eu nunca mudei a minha essência e a minha fala. Foi sempre beleza, autoestima, incentivar mulheres a se arrumarem por fora. Só que, né, a nossa vida... Aí ela tem as suas reviravoltas, né? E assim, a gente acha que tá tudo bem, que a gente tá no melhor momento da nossa vida. Fluindo. Tudo fluindo. Aí eu tava no meu Agora vai. Eu tava no meu melhor peso, nos melhores eventos, o cabelo até aqui, lindo, maravilhoso. Eis que... Ai, ai. Agora que entra. Qual foi a virada de chave? A virada de chave. Eu sempre falava, né? Se arruma, menina, né? E aí eu falava de cuidar, de você se arrumar, mas eu não tava cuidando de mim. Eu tava fazendo tudo. Eu tava cuidando, né, do blog, eu tava cuidando da minha aparência, mas eu não tava cuidando da minha saúde. 2017, eu tava em casa, voltei de um evento que eu tava trabalhando, e nesse evento eu já tava meio, assim, estranha, tava muito quieta, e minhas amigas sabem que eu sou bem agitada, muito alto astral. E aí eu peguei, fui pra minha casa, e quando eu cheguei na minha casa, eu fui me trocar, deitei, e passei o antebraço aqui sem querer pra pegar o controle remoto. Nisso, eu senti um nódulo aqui na minha mama. E aí, quando eu senti esse nódulo, já acordei meu marido, eu falei, Fábio, acorda. Olha isso daqui. E aí, ele, desesperado, ele acordou com susto, pôs a mão. Eu falei assim, isso aqui não tava aqui. Isso aqui é estranho. E olha como tá grande, era um caroço. Aí ele falou, não, calma. E eu chorei tanto essa noite, que eu até adormeci de tanto que eu chorei. Depois, no outro dia, liguei pra minha cunhada, falei com ela, falei, olha, Fabi, eu tô com um caroço na mama, eu nunca vi isso daqui. E assim, eu tomava banho, eu nunca tinha sentido, porque eu não tinha o hábito de fazer o autoconhecimento das minhas mamas. E isso que eu quero falar que é muito importante, porque o autoconhecimento das mamas é você sempre estar observando, apalpando suas mamas. Não só de mês em mês, ou quando você vai na rotina com o médico. Então, assim, é importante você ter uma consulta com o seu mastologista, o seu ginecologista, fazer os exames de rotina, mas você tem que conhecer o seu corpo e a sua mama. E eu não tava fazendo isso. Então, eu tava cuidando de tudo, menos disso, porque eu não tinha tempo pra nada. Aí, comecei a investigação, foi passando tempo, fazendo todos os exames. Fui pra consulta com o mastologista, sentei de frente pra ele, tava com a minha mãe, com meu marido, minha sogra, e ele falou assim, Adriana, você já sabe o que é? Eu falei, eu desconfio, porque quando eu senti esse nódulo, algo muito ruim veio dentro de mim, e falava assim, você tá com câncer. E quando o médico olhou pra mim, ele falou assim, Adriana, você tá com câncer, um câncer raro, agressivo, e a gente precisa entrar com você em quimioterapia, em tratamento pra ontem. Dri, você tinha 34 anos. 34 anos, sem nenhum histórico familiar. Nunca ninguém na minha família teve. Ou seja, quando você tem um histórico familiar, você começa, eu preciso acompanhar, porque minha tia teve. Fica mais atenta, Você né? fica, Agora, quando você não tem ninguém na família, você acha que nunca vai acontecer com você. Exato. Essa é a grande besteira de todo mundo, achar que nunca vai acontecer de você ser diagnosticado com um tipo de câncer, seja de mama ou outro. Mas a gente sempre escuta o vizinho, o colega, que é na casa do outro. E ali, no meu caso, eu era muito jovem, né? Fora totalmente das estatísticas. Também, né? Fora das estatísticas. Os exames, eles pediam a partir dos 50 anos. Agora, nós tivemos uma grande vitória que o SUS reduziu a mamografia para 40 anos.
Agora, quentinho, tem quase 20 dias que saiu isso. Então, agora o SUS, ele faz os exames de mamografia para mulheres a partir de 40 anos. Porque eles já entenderam que cada vez mais mulheres mais jovens têm sido acometidas. Tem quanto tempo o seu diagnóstico? 10 anos? 8. 8 anos. 8 anos. Então, ali, na hora que ele falou pra mim, eu falei... E a gente começa a achar que a gente fez algo de errado. A gente começa a se culpar. O que eu fiz pra ter câncer? Foi a alimentação? Foi... O que eu fiz? Você começa a querer achar. Achar, não. O porquê, né? O porquê. E quando ele falou pra mim, Adriana, você tá com câncer, ali... parou tudo pra mim. Porque veio um filme na minha cabeça que eu falei assim, cara... E eu tava pensando em engravidar. Na época. Eu já tava com, acho que, 4 anos de casada. E meus sonhos era engravidar e viver meus projetos e tudo que eu tinha. E eu tive que parar esses sonhos. E o médico falou assim, Adriana, você tem um câncer raro e agressivo e eu preciso que você lute por sua vida. Eu preciso que você... Porque eu comecei a chorar na frente dele. Passou um vídeo. Eu falei assim, é um diagnóstico de morte. Porque, querendo ou não, é um diagnóstico de morte. Você não sabe. Quando o câncer tá ali dentro, você não sabe o que ele vai fazer com você. E eu vi minha mãe do meu lado. E você acha que uma mãe vai querer escutar que seu filho tá com câncer e que pode acontecer dele morrer e meu marido ali cheio de sonhos comigo, o que eu vou fazer? Eu olhei para aquela situação e eu respirei fundo, eu falei, cara, parou minha vida agora, parou todos os meus sonhos. Mas eu falei assim, Senhor, eu falei, doutor, o que eu preciso fazer pra salvar minha vida? Fala tudo. Põe aqui agora na mesa tudo que eu preciso fazer pra salvar minha vida. Eu quero. Ele falou assim, era isso que eu queria escutar de você. E aí, daquele momento em diante, eu tinha 2 escolhas, que era ou lutar por minha vida ou me entregar. E eu decidi lutar por minha vida. E como eu não sou obrigada a nada, né? Eu falei, vou lutar da melhor maneira possível. Vou passar o meu blushzinho. Com dignidade. E eu falei, vou me arrumar, vou passar... Menina, fui na 25 de março, comprei tudo que tinha de cílios postiços. Eu tenho lenços. Eu sempre tive um acervo de lenço, eu sempre gostei de usar lenço. Comprei lenço, eu falei assim, então é pra lutar com esse câncer? Então tá, ele é menor que eu sou maior que ele. Amém. Então bora, se arruma, menina. Não é à toa que eu falo sobre isso. E vamos se arrumar e lutar com dignidade. E você ajudou muitas pessoas, né? Não, demais. E eu vou falar pra você que eu falo assim, mas teve os momentos muito difíceis, né? Porque a gente sabe que a gente tá lidando, não é com uma gripe, é com câncer, né? E aí, com 14 dias, o meu médico falou, vai cair seu cabelo, Adriana. Vai cair. E ele achava, porque o primeiro dia que eu cheguei na quimioterapia, eu cheguei toda arrumada. E ele olhou pra mim e ele falou assim, ela não sabe do que vai acontecer com ela aqui. E eu cheguei lá, tal... Só que aí, como eu falei pra vocês, eu tinha escolhido, né, lutar com muita dignidade, com cabeça erguida, e foi isso que eu escolhi. Eu falei, bom, eu vou passar por todo o processo, e tem um porquê pra todo o processo. E aí, com 14 dias, caiu o meu cabelo todo, né. Foi rápido? Foi, 14 dias já começou a cair, e eu tinha um cabelão enorme, um cabelo lindo, cheio de volume e tal. E aí, quando o meu cabelo caiu, eu tava numa situação, né, e ali eu falei, começou. A luta, agora eu entendo o que tá acontecendo. E aí, quando eu me vi totalmente careca, eu peguei e postei na rede social, né, eu careca, e a minha prima falou assim, Adriana, você entendeu tudo agora. Você entendeu tudo. Porque ao se despir, né, a gente não gosta de aparecer na rede social vulnerável. A gente só quer aparecer na melhor foto, no melhor ângulo, linda, maravilhosa. Não quer passar uma vulnerabilidade. E Deus foi me colocando ali no meu coração que eu precisava mostrar isso na rede social. Ele falou assim pra mim, não é você, não é sobre você, Adriana. É sobre você ajudar outras pessoas que não têm essa mesma força, de repente, que você tem. E aí eu peguei e falei assim, então tá. Pus aquela foto na internet e falei assim, gente, eu tô careca. Eu não sei como que vai ser daqui pra frente, não dá pra saber o que esse tratamento vai fazer comigo, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês orem por mim. Até antes disso, eu tinha postado uma foto minha toda linda, de camisa branca, tal, falando que eu tava com câncer. E depois de 14 dias, já postei essa foto. Como assim? Eu tô aqui pra poder fazer algo, pra inspirar. Esse Se Arruma Menina tem que ter um outro propósito. E foi aí em diante que eu comecei a entender totalmente. Eu começava a receber direct de mulheres falando assim, ó,
Adriana, hoje eu não ia sair de casa porque eu tô com vergonha e eu tô saindo de lenço porque você falou. E eu vejo que o lenço é bonito e você fala pra se arrumar. Eu passei maquiagem e eu saí de casa. Adriana, meu marido, falou pra mim que tem vergonha de sair comigo. E hoje eu saí, linda, maravilhosa, carequinha. E eu tava me sentindo bem e eu não tava me importando com o que ele tava falando. Outras pessoas falando, Adriana, hoje eu acordei reclamando do meu cabelo. E eu olho você careca e eu não tenho coragem de reclamar. E aquilo pra mim foi uma maneira tão assim, tremenda do que Deus estava já fazendo em mim, que eu falava assim, eu não quero ter o cabelo mais bonito. Eu queria só ter um cabelo. Eu não queria nem ter o corpo mais bonito, só queria ter saúde. Naquele momento, eu vi o que é a prioridade na sua vida. Que a gente acorda de manhã e fala, eu não tô bem. Eu só queria estar viva. Porque eu vi a vida de todo mundo lá fora acontecendo, das minhas amigas nos eventos, da minha família acontecendo, e eu dentro de uma sala de quimioterapia lutando por minha vida. E dentro dessa sala, eu tive que ver as minhas amigas morrendo do mesmo pelo que eu tava tratando. Meu Deus. Então, assim, eu perdi 7 amigas. Nossa. Eu comecei o tratamento de mão dada com uma, e passou 2 meses e ela já não tava mais fazendo quimio de mão dada comigo. Porque ela morreu. E eu precisava ser forte. E eu falava assim, pro meu marido, eu falava assim, Fábio, ela morreu. E é o mesmo pelo que eu tô lutando. Eu preciso ser forte. Ele falou, Adriana, olha pra frente, olha pra frente. Eu olhava e falava assim, eu creio que Deus ele vai fazer um milagre na minha vida, eu creio que ele vai me fortalecer e tem algo que ele vai mudar nessa história. E eu precisava ser forte. E eu costumo falar, a gente só sabe a força que a gente tem quando a única alternativa que nós temos é ser forte. A única vez que você vai saber isso. E eu falei, bom, vou seguir. Fiz todo o tratamento, foi muito difícil. Eu tive, aí diagnósticos muito impactantes, dos médicos falarem que aquilo ali, a gente estava tentando fazer o tratamento e não estava dando efeito a química que eu estava fazendo. Então eu ia contra a minha cabeça, ia contra o que a medicina estava falando para mim. Eu falo que você ter fé e uma identidade muito bem resolvida, enraizada em Deus, naquilo que você quer para sua vida faz a diferença. O diagnóstico falava assim pra mim, em 6 meses você vai ter metástase. E eu falava assim, não, eu não vou ter. E eu passava 1 mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. Os médicos fazendo os exames de imagem falavam assim, ela não tem metástase. E já era pra ela estar com a metástase. E nada de metástase. Porque eu tava muito decidida a lutar. E o meu médico falou assim, Adriana, eu nunca vi alguém lutar. E eu atendo pessoas aqui, mulheres que elas falam, eu não quero lutar por isso. Não, eu não aguento, eu não quero fazer quimioterapia. E ele falava assim pra mim, Adriana, eu nunca vi alguém amar tanto a sua própria vida como você ama e lutar por sua vida. E ele falou assim, você ama tanto a sua vida e você ama essa possibilidade de viver, que é isso que te deixa, que te leva pra frente nesse tratamento. Eu fiz um tratamento de 1 ano e 8 meses, muito pesado. A minha vida realmente parou, Eu não conseguia trabalhar, uma vez ou outra eu trabalhava. Mas eu fazia quimioterapia e no outro dia eu tava aparecendo aqui na rede social, careca, mais maquiada e fraca, mas fortalecendo outras pessoas. Por dentro de mim, eu tava péssima. Só que eu falava assim, arruma, se cuida, não fica assim não. A quimio é difícil, mas você precisa lutar. E eu precisando de força, só que eu dando força para outras pessoas. E aquilo ali ia me enchendo, ia me enchendo, ia me enchendo. Eu achava que eu tava dando força, mas aquilo tava me dando força cada vez mais. E aí fui seguindo, fiz todo o tratamento, seguindo um propósito de poder inspirar essas mulheres e saber que eu tinha algo diferente para fazer pela vida delas, Então, acho que nada melhor do que a gente, quando tá numa situação, a gente perseverar nela e profetizar que aquilo vai dar certo. Independente se é um câncer ou não, a gente tem que motivar as pessoas e se motivar a sua força, A medicina pode falar algo, o homem pode falar algo, mas aquilo que tá enraizado como a sua identidade dentro de você é aquilo que tem que te mover e fazer a diferença na sua vida. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, ajudando mulheres, falando sobre a minha história, e como um testemunho vivo.
de milagre do que Deus ele faz na vida das pessoas. Forte, hein? Caramba, e você falou uma coisa que mexeu muito comigo, Dri, que foi, você sempre foi uma cristã, muito pela sua família, né? Vocês sempre foram uma família cristã. Mas você me disse que você conheceu verdadeiramente Cristo, Jesus, diante do seu diagnóstico. Sim. E eu acho que pra isso, a gente tem que estar 100% vulnerável, né? A gente tem que estar 100% entregue, 100% submisso. Sim. A entregar tudo. Como é que foi esse encontro? Quando você percebeu, de fato, o dia que ele veio pra você? Que ele falou com você? É forte, porque, igual você falou, a gente vai conhecer ele realmente quando nós estivermos vulneráveis, assim, quebrados. Eu tava quebrada em tudo. Eu tava no fundo do poço, gente. No fundo do poço. Mas nesse fundo do poço tinha uma mola ali que jogou pra cima, né? E conforme eu tava naquele fundo do poço, eu ia cavando e Deus colocando ali algo no meu coração, onde eu fui cavando e eu fui subindo nesse fundo do poço. Isso é misericórdia dele, né? Porque eu não sou nada e ali naquele momento eu não tinha entendimento do que ele queria pra minha vida, o que estava acontecendo, só que eu falei, eis-me aqui. Eu falei, usa-me da maneira que o Senhor quiser. E quando eu fui eu sempre tive uma base cristã muito forte da minha família e da minha avó orar muito e de profetizar fé e milagre. Então eu cresci com isso. E eu lembrei disso. Eu falei, cara, o Deus da minha avó é o mesmo Deus, o meu mesmo Deus, né? Então, assim, eu creio que ele fez milagre ali, ele pode fazer na minha vida também. Só que quando eu fui pra Jesus, eu lembro que eu fui num culto e eu fui com interesse. Eu precisava da minha vida de volta. E eu falei assim, eu preciso de um milagre, eu preciso da minha vida. Só que quando eu cheguei lá, eu entendi que eu não precisava da minha vida. Eu precisava do dono da vida na minha vida. Porque não era somente uma cura física que eu precisava, era uma cura espiritual. E eu comecei a entender. E aí, o Se Arruma Menina, que eu falo Se Arruma Menina, eu entendi que ele era o Se Arruma de dentro pra fora. Eu tinha que me arrumar na minha fé, na minha força, na minha identidade. Porque imagina, se eu não tivesse uma identidade muito firme em Deus, como eu ia aparecer na rede social careca? Onde as pessoas iriam me julgar. Eu fui muito julgada, uma pessoa fez um comentário sobre o meu lenço e sobre a minha aparência. E naquele comentário eu respondi para ela, né, de uma maneira muito, muito cristã, como Jesus responderia. Eu falei, eu vou responder para ela. E aí eu não tinha vergonha, porque eu sabia da minha identidade em Deus. Quando a sua identidade está muito bem firmada, pode falar o que quiserem de você, você não vai se abalar. E ali eu falava assim, não é sobre a minha aparência, não é sobre a Adriana aqui na rede social, ela tem que estar bonita, que eu diminua para que ele cresça. Então ele me diminuiu. Ele falou assim, eu vou permitir que isso aconteça. Gente, eu tava careca e a minha ferramenta de trabalho era o meu cabelo. E eu tava sem cabelo. A minha ferramenta de trabalho era meu rosto. Eu tava sem cílio, sem sobrancelha. Eu tava 14 quilos a mais. Só que eu tava ali inspirando pessoas. Mostrando que possível. E mostrando que era possível. E aí, quando eu comecei a ter essa profundidade de relacionamento com Deus, e eu comecei a ver os milagres que Ele começou a fazer na minha vida, eu entendi que a gente tem aqui o chão, e aí aqui a gente tem aqui o chão, e aqui tem um vale, uma ponte. A gente só coloca o pé, e ele vai construindo todo o caminho. Eu não sabia que ia acontecer, mas eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer um milagre no final de toda essa história. Diante do diagnóstico dos médicos, eu tive mudança de diagnóstico, né? Um câncer que eu nunca ia poder tomar uma medicação. Hoje eu tomo essa medicação que eu nunca ia poder tomar. Foi uma virada que o médico olhou pra mim e falou assim, Adriana, mudou tudo aqui. No dia que eu fui receber minha alta médica, o médico falou assim, Adriana, mudou tudo aqui. Eu falei, mas mudou como? Ele falou assim, eu não sei te explicar. Espera um minuto. Saiu da sala, voltou com 7 médicos. E aí o médico falou assim pra mim, Adriana, você lembra que eu falei pra você que você nunca ia poder tomar medicação depois que se acabasse todo o processo de tratamento? Eu falei, lembro. Ele falou assim, pois é.
Hoje, Adriana, você vai sair daqui com essa medicação, com a receita dessa medicação, que você nunca ia poder tomar na sua vida. E um médico japonês, o olhinho puxado, aí ele falou assim, Adriana, aquilo que ele determinou na sua vida está sendo concretizado aqui embaixo. Você nasceu de novo. Por quê? Porque esse diagnóstico que eu tive, ele regredir para esse caso que eu tenho hoje, é muito difícil. É muito difícil. Ele vai para esse mais agressivo, mas ele não regride. E ele falou assim, Adriana, é um milagre. Isso é um milagre. Eu fui para a mesa de cirurgia para tirar as 2 mamas, fazer uma mastectomia bilateral, tirar a auréola, toda a minha mama e ficar com um corte daqui até aqui. As duas? As duas. E eu fui pra mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia, eu falei assim, Senhor, faz um milagre aqui. E comecei a orar. Eu não terminei a oração porque eu fui anestesiada e nem consegui. Eu dormi. Eu acordo da cirurgia, no centro depois que sai da cirurgia. E eu fui colocar a mão na minha mama pra ver como que é a sensação de você não ter as 2 mamas, né? E eu não podia fazer a reconstrução imediata de prótese. Porque o SUS, eu fiz o tratamento no SUS, ele não dá essa reconstrução. Ia ser depois de 2 anos. E aí eu saí da cirurgia, pus a mão aqui pra ver como que era. Senti uma mama. Pus a mão na outra, senti a outra. Aí eu falei, meu Deus. Eu tô com as minhas mãos. Eu falei que tá acontecendo deu aqui? errado. Botaram silicone em mim. Não, eu falei, nem deu certo. Abriram lá, viram que o negócio tava devastado, o câncer já tinha tomado. E não deu certo. Aí eu chorei, comecei a chorar e tem um estado de pânico. A enfermeira falou assim, Adriana, deu tudo certo. Eles não precisaram tirar essas 2 mamas, porque quando eles abriram a sua mama, o nódulo, ele tava dentro de uma bolsinha, sendo protegido, encapsulado. Tinha uma bolsinha, ele tava lá dentro dessa bolsa. E aí eles não precisaram fazer essa mastectomia em você, bilateral. Então, assim, milagres que foram acontecendo. E aí, como que eu não iria, né, querer me relacionar cada vez mais com esse Deus, vendo ali, não é um milagre que eu escutava das pessoas, falando, olha, fulano, ciclano, era o meu. Então Deus foi fazendo vários milagres e eu falei assim, cara, eu preciso mergulhar realmente em águas profundas nesse Deus e ter relacionamento com Ele. E Ele começou a me mudar coisas dentro de mim que eu era muito insegura, né? Quando eu tava super bem, eu não queria gravar vídeo pro YouTube. Eu falava, não, eu preciso estar muito bem. Eu preciso estar com a melhor câmera. Eu preciso estar com o cabelo muito bonito. Eu acordava e falava, ai não, tô inchada. E não gravava vídeo. Quando eu estava dentro do meu quarto, careca, sem força nenhuma, eu sentei no chão e eu falei assim, Senhor, se o Senhor me der possibilidade de eu viver de novo, eu vou fazer tudo diferente. Tudo. Passou um mês que eu tava fazendo quimioterapia, eu tava fazendo vídeo careca na rede social. Eu não tava mais nem aí se eu tava careca ou não. Olha como que Deus estava transformando já aqui dentro de mim. Fazendo uma cura, né? Maior que a cura física foi a cura espiritual. E a gente estava falando, né, a gente estava conversando nos bastidores, que eu colocava muito empecilho na minha vida, né? Eu falava assim, mas eu tô com 38 anos, eu não vou fazer faculdade de novo, né? Eu sou formada em Direito, né? E já tinha uma faculdade, eu falei, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer aquilo. Eu adiava tudo na minha vida. Quando eu fiquei doente, eu falei assim, então tá, eu vou fazer tudo na hora que eu estiver bem. Eu fiz faculdade de design de interiores, eu me formei. Depois que eu recebi a alta, comecei a fazer, no meio da pandemia, uma faculdade. Já estava acabando a pandemia, comecei a fazer faculdade, me formei. Agora, estou fazendo faculdade de teologia, né? E são 4 anos de faculdade. Eu quero aí, né, cada vez mais, né, entender tudo isso, né, mergulhar mesmo nessa faculdade e saber o que Deus quer de propósito para minha vida, nessa parte, né, espiritual, cristã. E aí, fiz vários cursos que eu achava que eu não deveria fazer, e aí eu acabei fazendo. Então, assim, a minha visão da minha vida mudou, né? Quando você tem a sua vida ali por um fio, você muda tudo o que você... Você deve enxergar o mundo com outros olhos, né? De outra. É assim, Adriana, vamos gravar o podcast amanhã? Vamos. Adriana, vamos fazer... Vamos. A vida é aqui e agora. A gente não pode ficar contando com amanhã. Chama-se presente, porque é um presente. A gente tá aqui presente nessa vida, né? Presencialmente presente para poder usufruir dessa vida. E é um presente diário, né? Diário. Então, assim,
Você só dá valor na sua vida quando você tá quase perdendo ela. E isso é fato. Então, eu mudei totalmente essa visão que eu tinha de vida, daquilo que Deus queria para a minha vida. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Usa-me da maneira que o Senhor quiser, como seu instrumento. E ali ele foi fazendo muitas coisas na minha vida, né? Também como na parte de ministérios, né? De liderança. Ele foi me capacitando, me levantando. E hoje, inclusive, meu marido, né? Que foi maravilhoso na minha vida. Que houve também uma transformação nele, com certeza. Nossa, total. Com certeza. Muito. Transforma tudo ao redor, ele foi né? totalmente transformado, né? E hoje nós servimos, né, a Deus, assim, fazendo a obra dele, que é isso que ele quer da gente. E tanto que eu falo no meu Instagram que eu sou uma serva de Deus disfarçada de blogueira. Maravilhoso. Né? Porque eu falo ali de você se arrumar, mas, gente, a essência, aquilo que nós devemos fazer é aqui, por dentro. Se a gente não tiver fé, identidade, não ter algo, assim, onde a gente pode fortalecer e exercitar a nossa fé, né? Porque a gente estava conversando das batalhas, né? Eu falo, o Senhor pode me forjar da maneira que o Senhor quiser. Da maneira que o Senhor quiser. Vem, que eu aguento. Você já preparou? Vem. E eu sou quebrada ali diariamente, né? Porque eu ainda passo por muitas coisas, muitas provas, mas ele me levantou como uma voz, como uma mulher de Deus nessa rede social, para poder ajudar as mulheres a se curarem de coisas, de traumas, de inseguranças, de vulnerabilidades, né? E durante esse processo eu sou muito curada também, né? E eu falo que a cura física foi uma maneira que ele usou para poder fazer todo o resto, assim. Dri, eu achei muito legal, inclusive você não estava lá nesse momento, mas no evento que a gente foi na sexta-feira, lá da Vitênis, sim. Que foi um evento que a Dani, né, que também passou pela mesma amo, Dani. situação, doutora Olivia Fernandes, né, que também já esteve aqui contando um pouco da história dela também, com relação ao câncer de mama. E você vê que são mulheres muito fortes e mulheres tementes a Deus. Sim. E nós também tivemos um outro caso, que foi a Denise, que foi a mulher do Saulo, que veio também. Contou a história dela. A Aline, todas muito tementes a Deus. Sim. Então, a gente vê uma singularidade ali nessas mulheres, né? Com relação à fé com Deus, ao relacionamento com Deus. Mas a Dani falou assim, ela te agradeceu na hora que ela tava falando. Você ouviu? Ela falou, depois, sim. Eu me olhava no espelho, eu só lembrava da minha amiga, da Adriana, do blog Se Arruma Menina. Se arruma, menina! Eu colocava um lenço, né? Ia pra cima. Então, imagina quantas pessoas você não pôde ajudar, né? Pessoas que vieram depois de você ainda no tratamento. Foi. Até hoje, né? Eu continuo aí inspirando. E Deus colocou isso como propósito para eu poder realmente não estar aqui sem poder influenciar. É uma influência com propósito, sempre falo, uma influência com propósito. Tem um sentido, né? Então, aí hoje, eu dou palestras, né? Então, algo que eu faço bastante, palestras em empresas, palestras ao longo do ano, Outubro Rosa, palestras motivacionais, para poder levantar essas pessoas, muitos testemunhos que eu dou, as igrejas me chamam, então eu vou lá, porque a gente, se não fosse Deus, eu não estava aqui, eu fui curada por Ele, as curas internas, tudo por Ele, né? Então, assim, só cabe a mim ser essa voz dele aqui nessa terra. A estratégia que ele usou foi assim, vai ser blogueira, vai lá fazer aula de beleza, mas não deixa de falar de mim, e eu não vou deixar de falar dele, né? Então, eu falo que eu precisei perder uns pedaços de mim aí, das minhas características, mas pra me contar por inteira, né? E foi dessa maneira. Às vezes a gente tem que se esvaziar pra gente se preencher, Exato. né? Eu escutei sobre isso, né? Ontem, eu falei, meu Deus, o tempo todo isso, né? A gente tem que se despir literalmente para que a gente veja por dentro, porque isso eu falo que tô falando que hoje isso aqui é uma música para os meus ouvidos, porque diariamente eu trabalho com mulheres, eu trabalho com imagem, mas eu vivi na pele, principalmente, eu até me emociono de falar, no começo da minha carreira, tantas mulheres buscando algo fora e falta tanto dentro, sabe? Isso. E hoje, assim, eu aproveito aqui porque é uma confirmação de muitas coisas que eu venho buscando. Amém. Porque a roupa, ela é importante, o externo é importante, o quanto é gostoso a gente se olhar. Mas a gente se vê bonita, né? Mas se a gente não tá preenchida dentro, de nada faz sentido, né? Ou escutar isso hoje é como se fosse... Eu faço muito isso dentro da minha consultoria.
fazer essas mulheres se olharem, porque quando a gente encontra esse Deus, essa força maior, esse propósito, quando a gente se enxerga, né, muda tudo, muda a forma como a gente quer sair no nosso dia, a forma como a gente quer se mostrar para as pessoas. Quantas mulheres estão escondidas pela insegurança, pelo medo, pela comparação, e hoje em dia, ainda mais nas redes sociais, eu acho que isso triplicou, né? E ter essa voz falando sobre isso, ter você aqui trazendo esse testemunho numa proporção muito maior até do que eu já vivi, não consigo pensar, né? Enfim, é uma diferença muito grande, mas a gente precisa se esvaziar e a gente precisa olhar pra dentro para que tudo flua, né? E tudo vá fazendo realmente sentido e as coisas vão caminhando e a gente fala, meu Deus, a gente não é nada, né? Não, se a gente não tem algo maior pra gente acreditar, só com as nossas forças, a gente não chega a simplesmente lugar nenhum, né? E hoje você trouxe aqui tudo isso de uma forma, com a sua história, mas de uma forma tão bonita que até quem tá só com uma insegurança ou não tá se sentindo bem com o corpo, vai olhar pra isso e vai falar assim, meu Deus, o que eu preciso me esvaziar pra que eu possa me preencher? Sim. Então, nossa, muito... E vocês estavam falando sobre rede social. Rede social hoje é um lugar delicado, né? Sim. É um lugar delicado de se acessar ali, se você não tiver uma estrutura e uma identidade muito firmada, como Exato. Você disse, Dri, assim pra você cair em uma depressão, no lugar de comparação, que é muito perigoso. E falando sobre rede social, compartilhando um pouco do meu testemunho, meu encontro com Jesus também, veio no momento em que eu perdi o meu perfil, que eu fui hackeada, que tem um pouco mais de um ano, que a gente sabe como é difícil, né, crescer um perfil, a gente trabalha, a gente dá de tudo, a gente põe verdade, a gente se expõe, a gente abdica de muitos momentos pra estar ali, né, entregando conteúdo. Então, foi muito difícil pra mim, mas essa foi a forma que Deus usou pra me falar, se eu te tiro tudo isso que eu te dei, o que sobra de você? Você vai tá usando a sua influência pra quê, exatamente? É isso. Qual o objetivo final disso que você tá fazendo? É isso. E como eu estava sem a rede social, eu estava sem o meu perfil, eu não tinha tempo para consumir conteúdo, pensar em produzir conteúdo. Eu estava simplesmente olhando para dentro. Porque ele me colocou no nada, no chão. Eu tava no chão. Ele falou, olha aí, o que sobrou de você é isso aí. Sou eu. Olha, ele é tremendo. Olha a maneira que ele usa. E eu lembro... Ele põe a gente lá. Eu lembro do Era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira chuvosa. Eu ainda estava sem o meu perfil. Porque demorou, né? Demorou alguns dias aí. Era uma sexta-feira chuvosa. Eu saí pra correr, coloquei uma touca, amarrei. Coloquei o louvor torando e fui correr num lugar que eu nunca tinha ido. Esse percurso foi aparecendo um monte de árvore, assim, um monte de ipê. Um mais colorido que o outro, assim, no caminho. Ali no Jardim Botânico. Eu nunca tinha nem entrado naquele lugar. Falei, quer saber? Já que é pra mudar, vamos mudar. Fui correr lá. E nessa corrida, ele falava tanto comigo. Ele foi falando, através dos louvores, através de pensamento. Quando eu voltei pra rede social, quando eu recebi esse presente que foi dele, tudo mudou. Eu lembro que antes eu comentava com a Nu, nossa, eu tô meio desanimada, aí sei lá, parece que não vai, parece que, sei lá, eu produzo. Não sei, o negócio tá tacado. Virou uma chavinha. Eu sei, entendo. Olha só como ele faz as coisas de forma perfeita. Exatamente. Às vezes no momento ali a gente não entende, né? A gente fala, meu Deus, e a gente questiona e pergunta o porquê, mas a hora que a gente tá no processo, que eu acho que é a parte mais importante, né? O processo ali. Não é nem o fim. Porque eu entendi que nunca tem um fim. Não tem um final. Não tem. É sempre um processo. A gente tá e se não estivermos num processo, aí já vê que tem algo de errado. Tem alguma coisa estranha. Tem algo de estranho, né? A gente precisa desses processos para poder crescer, né? Espiritualmente, evoluir profissionalmente em todas as áreas, né? Como futura esposa, como esposa. Então, assim, tudo vai ter um processo e esse processo não vai ter um fim. Só que durante esse processo, como que você vai enxergar? Como que você vai lidar? Como é que você vai usar isso
para engrandecer a Deus, né? Tudo tem um propósito, né, nessa vida. Então, eu enxergava ali, falava assim, tá. Quando eu decidi falar assim, eis-me aqui. E aí eu falei assim, então tá, deixa. Aí Deus foi me levando no caminho que ele queria. Que você soltou as rédeas, né? Eu soltei. E eu entreguei meu Instagram pra ele. Eu falei assim, é seu. Isso aqui não é nada meu. Todas essas possibilidades que eu comecei o nosso podcast, os bastidores, falando dos lugares que eu já fui, mas assim, eu falo pra poder falar, cara, olha, isso aí foi Deus que abriu a porta pra mim, não é nada através de mim, ele que sempre faz por mim, e aí ele acaba fazendo porque ele é misericordioso, ele faz através de mim, ele me capacita, me põe como um instrumento, e aí é isso que a gente tem que fazer nessa vida, no nosso trabalho, no nossos sonhos, nos nossos projetos, seja a hora que for, é isso. Ele quer que a gente coloque tudo nas mãos dele, tira a mão e deixa pra ele. Porque agora eu penso, agora imagina, a minha vulnerabilidade, o meu momento fundo do poço foi uma doença. De várias pessoas são N coisas. Quando acontece isso, o que você faz? Quando o seu chão é tirado, o que você faz? Pra onde você vai? O que tem dentro de você? O que vai te fortalecer? Você tá firmado na rocha ou você tá firmado na areia? Você tá firmado na areia, a areia vai embora. Você tá firmado na rocha, é diferente. Você passa pela tempestade, você vai passar. Pode vir a tempestade que vier, você vai passar. Recentemente, eu vou até dar um testemunho, a minha prima de 40 anos ficou viúva há 2 semanas. E eu vi que você publicou. E ela tem 40 anos, tem 2 filhas, uma de 3, uma de 5 anos, e meu primo casado com ela com 47 anos. Nossa, que jovem. Foi, e aconteceu isso na vida dela, e ela é uma mulher muito temente a Deus. Ela eu falo que é neta de Olívia mesmo, que era da oração lá, dos 90 anos orando, 100 anos orando. E aí a minha prima, ela se levantou aqui, ia fazer uma semana, ela estava na igreja pregando. No domingo, agora, ela estava ministrando e ela, no velório do meu primo, ela falou assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é isso. Deus me deu meu trabalho, a minha aparência, ele tirou. Ele continua sendo Deus. Bendito seja. Se qualquer coisa acontecer, a gente tem que estar aos pés dele. E assim, tudo. Porque aí o que acontecer, você vai estar fortalecido. Não tem outro jeito, não tem como, gente. E quem passa por uma adversidade como o câncer, uma doença dessa, e não muda a sua vida, não muda a sua maneira de enxergar, de se posicionar e de transbordar na vida do outro, não entendeu nada. Se ela pensa que que tudo passou, agora ela, eu não vou falar da doença, eu não vou falar de Deus, ela tá completamente enganada. Pode ser que passe de novo pra... Se houver um propósito, exatamente. Né? Então, assim, tá passando, vai passando dando glória, sabe? Mas com um propósito, exatamente. Entender o que Deus tá querendo pra vida, né? O meu caso foi esse, e assim, eu tô aqui mesmo pra poder alertar as mulheres, olha, se cuidem, se arrumem, cuidem da sua saúde, mas independente se aconteceu ou não, porque tem muitas que falam assim, eu vou procurar, eu vou fazer exame, e se eu acho? Ai, meu Deus, aí eu vou ficar doente, aí eu vou passar por quimioterapia. Gente, quem procura acha, quem acha cuida, e quem cuida cura. Então, se você achou, ótimo. E durante esse processo, só fala assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Mostra, não deixa ser a mesma pessoa que eu tô entrando nessa batalha. Eu quero chegar ali na reta final de outra maneira. E é isso. É isso. Perfeita. É isso. Gente, que... Nossa senhora, mexeu tudo, hein? Mexeu, amiga. Mexeu. A terra estremeceu. A terra estremeceu. Vamos ver. Bruno, quanto deu esse novo app? Olha. No timing. Desde que a gente começou a regravar, deu 50 minutos. Foi? Tá? Que isso? Esse podcast é pra você colocar e ouvir todo dia, tá? Tá. Gente, e a gente tava comentando aqui nos bastidores, agora abrindo também o nosso coração aqui como podcaster pra vocês, eu e Nu, a gente também passou por estamos passando, porque eu acho que a gente sempre tá passando pela transformação, né? A gente nunca passa por ela, a gente sempre está. É necessário. Como que a gente acabou de dizer. E só que recentemente nós também mexemos um pouco nas nossas estruturas internas aqui com relação a ele, a Deus. E
nesse meio tempo, né, desde que a gente tem encontrado isso, o que ele tem colocado de nega aqui na nossa frente. Amiga. E não foi muito no mesmo momento? Foi no mesmo momento. Tipo assim, foi muito louco. Foi no... Ninguém explica Deus. Aconteceu a transformação em nós e ele trouxe maravilhoso. Uma sequência de mulheres aqui pra confirmar tudo. E aí, você tava falando, e aí a gente já tava pensando aqui em algo que a gente tava conversando, que era bizarro. A gente almoçava junto, falava sobre um assunto. A convidada senta aqui na nossa frente e fala exatamente o que a gente acabou de falar. E a gente fica assim. E sempre falando o que a gente precisa ouvir. É um negócio... Esse aqui é um podcast cristão, tá? Olha, sem dúvida nenhuma. Que assim seja. Amém. Amém. E você falou assim, senta aqui na nossa frente. Não é na nossa frente, não. Senta aqui nessa mesa. Porque a mesa é importante. A mesa que você senta. E a mesa, por que era tão importante, né? Jesus sentava à mesa assim com seus discípulos. E por que era tão importante a mesa? A gente tem que saber a mesa que a gente vai sentar. E aí, quando a gente ora e a gente consagra a ele vai preparando as mesas. Ele preparou essa mesa, vai preparar as outras. Da próxima que vai vir, é isso. Amém. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Gente, vamos fazer um manda-bola? Olha, até uma frase que eu coloquei pra minha vida, né, quando eu tava passando pelo deserto, e eu escutei de um pastor maravilhoso, assim, porque eu tive fui muito acolhida pelos meus irmãos, e aí ele falava assim, Dri, deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. É passagem, você passa pelo deserto, mas você não fica lá no deserto. Que a gente possa passar, né, ter essas passagens pelo deserto, mas as nossas estacas, as nossas tendas, a gente, né, levanta e vamos para o próximo passo, para a próxima etapa, aquilo que Deus tem preparado para nossa vida, né? E é isso. O que é bate-bola? Como que é? Ai, meu Deus, essas coisas eu demoro pra responder, viu? Não, calma aí. Misericórdia. Fique tranquila porque a gente colocou esse nome, mas a gente nunca segue ele. Tá. O Manda Bola são perguntas rápidas pra respostas rápidas, só que nem sempre. Então fica calma. Socorro. A gente também não é rápida. Então tá bom. Mas é uma coisa pra gente dar uma descontraída também aqui, que a gente tá chegando lá na finaleira do episódio. Então, vamos. Com vocês, Manda Bola! E vamos profetizar aqui que esse Manda Bola vai ficar bem conhecido. O sonho da Lilian, gente, é meu sonho. Era meu sonho fazer esse Manda Bola conhecido, porque ele é tão legal. É legal? Agora eu vou participar. É que a gente é suspeita, né? Mas assim, principalmente eu, que sou uma fã. Eu acredito. Ela criou, ela é fã. Eu gosto assim, amiga. Sensacional. Mas é isso, é profetizar. Exatamente. E tá profetizado então, vai ser um sucesso em nome de Jesus. Amém. Né? Manda bola? Manda bola. Então tá. É o Manda Bola do Ela Motiva. Uau! Top. Agora eu tô participando. Que honra, gente, tô participando. Porque eu ia ver todo mundo participando e falar, gente, olha o negócio do maior sucesso. Então... Eu falo assim, desde a raiz, querida, que eu tô lá. Tá bom pra você? Eu profetizei. Põe aí no ar. Dia tal, horário tal, ó. Tá marcado. 16h34. Tá marcado. Dia 7/10/2025, às 16h34, nós tornamos o Manda Bola famoso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E vamos, gente, eu tô curiosa. Nuba, vai. Um item de make favorito. Corretivo. Eu achei que ia ser blush, porque agora eu fiquei com a história do blush. Não. Protetor líquido ou sticker? Depende. Depende? Conte. Depende. Vou fazer vou correr. Aí eu quero, passo um stick, assim, porque gosto mais. Pra fazer uma maquiagem, eu passo líquido. Com base ou sem? Protetor com base. Com base. Sim, querida. Boa, viu? Já pega a dica. Mas pra correr sem base, não dá, né? Aí é demais, né? Aí é demais por tudo. Ai, amiga. Aí é muito. É muito. Um versículo para esse momento. Um versículo para esse momento. Josué. Agora eu só preciso saber se é Josué. Se é Josué 1:4, eu não lembro exatamente, mas acho que é. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, porque eu, o teu Deus, estarei contigo. Aquilo que você precisar. Então esse é o meu. Seja forte e corajoso. Amém. Amém. E a última, porque são 4. A vida é? A vida é... Uau!
é aqui e agora. Amém. Olha, fomos, hein? Até eu pensei nessa última. Você viu? Tava inspirada. Sabe por quê? Que a vida é aqui e agora. Tudo que nós vamos fazer aqui vai refletir na nossa eternidade. Então a gente tem que cuidar aqui e agora. A vida é aqui e agora. Não adianta falar assim, depois eu faço, depois eu busco Deus, depois eu mudo esse pecado, depois eu mudo esse jeito de eu ser. Não, vai dar. Não, é aqui e agora. Porque se Jesus voltar hoje, como nós estamos, né, ali para a eternidade, então é aqui e agora. Vamos fazer agora, vamos voltar para Deus agora, fazer o melhor, sermos servos dele agora, aqui e agora, e aproveitar esse presente que ele nos deu, que é a vida, da melhor maneira possível. Amém. Amém. E agora? É a nossa pergunta final. A pergunta tem uma última. Gente, essa é vou tomar água. Pode tomar. Essa é que fecha o nosso podcast. A pergunta mais simbólica, deixa eu jogar. O que é, gente? Não, essa daí tá de boa. Essa é fácil. É a cereja do bolo? É a cerejinha do bolo. Então manda essa cereja. Bora. Dri, o que te motiva? Jesus me motiva. Me motiva porque eu quero ser semelhante a ele, eu quero ser como ele aqui. Que eu seja a Bíblia que as pessoas às vezes não leram, através da minha vida. E é isso. Ele que me motiva a ser melhor todos os dias e ser como ele cada vez mais. Eu amo Jesus. Ai, gente. Que podcast, hein? Eita glória. Eita glória. Eita glória. Eu gostei desse podcast, gente. Agora eu tô muito assim, me sentindo familiarizada. Não, eu não gosto. Tem que ter Jesus nas minhas conversas, gente. Não tem como, não. Deu blackout. Deu apagão. Era Jesus falando, gente. Não, a gente contou no começo do episódio. Que a gente tava conversando aqui, tava tudo fluindo e tal, mas a gente já tinha falado pouco sobre Jesus até então, né? A gente tinha gravado 20 minutos, mas já tinha dado 27 minutos, mais ou menos. Só que ele falou assim, vai falar só 20 minutos sobre mim. Peraí, querida, recalcula a rota. Vamos falar o episódio inteiro sobre mim. Exatamente. E aí, gente, a gente perdeu o episódio porque acabou a força no prédio. A hora que voltou, a gente tinha uma boa notícia e uma ruim, né? Que até a Ká veio falar. A força voltou, porém perdemos tudo. Mas recuperamos, a gente não perdeu, foi nada. Nada, ganhamos somente. Ganhamos. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Dri, gostaria de te agradecer. Obrigada. Por você, nossa, quando você falou assim, Lilia, então outubro pra mim é um mês difícil, porque eu faço muitos eventos em outubro. Porque outubro é um mês muito importante pra mim, obviamente, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, Deus, você tem que liberar a agenda da Adriana neste dia, neste horário. E você quer que eu te dou um outro testemunho? Era pra ter um evento hoje, eles mudaram. Olha! Pra dia 14. E quase você mudou pro dia 14 a gravação. Olha, quase eu não ia conseguir. E não deu certo. Não. É a agenda de Deus, gente. Não falo da agenda de Deus. Eu mandei mensagem pra ela e falei assim, Nu, se a gente for gravar no dia 14, daria pra você? Aí ela falou, não, pra mim daria. Falei, não, mas segura aí que aqui não tá nada confirmado. Ai, Deus, assim, mas pra Adriana não daria, querida. Então mantém dia 7. Então vai tá desmarcando tudo aí pra poder tá lá. Isso, querida. Muito obrigada, viu, Dri? Foi muito especial. Foi, assim, realmente uma comprovação mesmo, assim, de tudo, da palavra. Então, você tem feito o seu trabalho como serva muito bem, viu? É verdade. Então, ele te olha lá, acredito, sorrindo, assim, todo orgulhoso, sabe? Amém. Aquele pai orgulhoso. Amém. Eu vejo ele assim, olhando pra você e que você continue com o seu propósito. Amém. Que nosso propósito, né? Eu tenho certeza que não só pra mim, mas vocês também têm isso muito forte no coração de vocês, né? Que ele continue abençoando esse projeto. Né, você seja um instrumento dele, né, através desse canal. E quero deixar um recado pras meninas, pode? Claro! Com toda Pras certeza. meninas aí que estão me acompanhando, né, acompanhar esse podcast até o final, né, pra vocês aí agendarem seus exames de rotina, é muito importante, né, não deixa de procurar, né, marcar uma consulta com o ginecologista, enfim, ir atrás disso, porque a nossa vida é o nosso bem mais precioso, gente, não deixa pra poder dar valor na sua vida, quando acontecer algo assim, ou pra cuidar da sua saúde, né? E antes de tudo, cuida de você por dentro, né? Por fora, mas cuida na sua fé, na sua força, na sua resiliência, né? Na sua identidade, não deixe que ninguém roube a sua identidade, né? Que ela esteja firmada em Cristo. E é isso, se cuidem, meninas, se arrumem, meninas. Se arruma, menina. Amém. E vamos pra cima. Bora pra cima. Uhul! Beijo.
Vamos fazer a nossa. Nossa, todo fim a gente faz aqui. Nós temos o hábito de fazer a nossa corrente de agradecimento. Obrigada por estar aqui. E, infelizmente, a gente tem que se despedir desse episódio. Socorro! Mas foi muito edificante. Foi incrível. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Foi do jeito que tinha que ser. Foi. Amém. Deus quis. A gente olha pra aquela câmera ali. Beijo! Até a próxima! Valeu!